Gravando. Falando sobre o documentário, de quanto a nossa caminhada se deu, né, no processo, eu queria dizer então, né, que esse documentário ele parte de uma relação, né, primeiro com a cidade de Pelotas, onde a gente percebeu que naquele lugar era um lugar de grande registro histórico para todos nós, e trazer então a mestra Cirlei, né, para o cenário dessa fala, para dizer da importância de uma mestra griot, sendo uma mulher negra, na perspectiva então das vivências, pegando então aí o nome do próprio documentário, que é as vivências da negra contemporânea, e estabelecer então uma questão de gênero, tendo em vista que nós já havíamos produzido um outro trabalho focado no negro contemporâneo. Então a gente partiu também para essa questão de gênero, né, de ser uma mulher negra com esse lugar, né, com esse lugar de fala, que é Pelotas, e estabelecendo outros vínculos, né, com essa cultura histórica, né, que representa a cidade. E foi esse o mote que a gente buscou então como eixo para produzir esse documentário. E aí começaram então a se dar as reuniões, que a gente chama mais de roda de trocas de saberes, né, onde a equipe da produção então que se debruçou também na relação de conteúdo desse material, para que então houvesse um entendimento de equipe de como nós iríamos produzir esse material. Então houve um engajamento de cada setor da produção, de cada segmento, vinculados, né, com o lugar que a gente propôs a produção. E aí se juntou, né, vários atores, né, do processo, dentre, né, os segmentos, né, que a mestra tem vínculos com a Universidade, né, Federal em Pelotas, com seu aprendiz de griot, o Felipe, né, com a mestra da universidade, doutora, né, que faz também essa interface, né, de história no seu caminhar griot que a mestra faz por dentro da universidade também. E aí a gente foi pensando esses lugares, né, que passa também pelo Sopapo Poético, que é um espaço, né, de resistência negra em Porto Alegre. Então a gente foi mesclando também diferentes lugares, né, onde a capital, né, Porto Alegre, aparece também, né, como um lugar de extrema importância para ligar a história do Rio Grande do Sul, e acabamos então fazendo esse link, né, com Pelotas, por ser uma das cidades, né, mais antigas, né, do centro do estado. E o interessante que foi passando então outros municípios que indiretamente a gente foi trazendo, né, para o centro do debate. E aí passa Rio Pardo, passa Venâncio Aires, passa Encruzilhada do Sul, passa São Lourenço do Sul, que é uma cidade com grande potencial histórico, né, colada a Pelotas. Aí vamos ter Rio Grande. Então esse apanhado de municípios passa pela narrativa também da mestra Cirlei.
E aí eu quero ressaltar que foi um processo muito rico do ponto de vista, né, da equipe, né, de toda a equipe que se envolveu no processo. E aí quando eu falo em equipe, eu estou falando das pessoas que se prontificaram a falar em nome da mestra Cirlei, referendaram a mestra Cirlei nas suas diferentes caminhadas. Nesse período ela foi homenageada pelo Supapo Poético, né, que é um sarau que acontece todo mês em Porto Alegre, aonde a mestra então veio para esse sarau, sendo ela homenageada, juntou com vários pares contemporâneos dela, né, como o mestre Chico, a Lilian Rocha, que, né, é uma poetisa certamente mais nova do que a mestra, mas que linka, né, toda a luta de resistência da questão da mulher negra, da qual a mestra faz parte desse movimento. Então eu quero, né, ressaltar, né, vários atores. Eu citei agora a Lilian Rocha, com a própria Cristina Santos, a Maria Cristina Santos, que é a executiva desse projeto do Supapo Poético, né, que faz um trabalho maravilhoso, que vem há anos fazendo esse movimento em defesa da cultura negra. É um espaço de resistência, como a gente coloca. Temos ali a narrativa do Dr. Domingos Soares Luz, um jovem advogado que representa também vários movimentos de resistência negra no Estado. E citando o Dr. Domingos, eu gostaria de citar também a Teca Lopes, que é uma griot de Venâncio Aires, né, que faz também esse trabalho maravilhoso junto aos clubes sociais negros, e vários outros, né, depoimentos, né, que tem ali o nosso mestre griot de Lermando Freitas, né, que é, vamos dizer, uma referência do tambor de Supapo, um seguidor do mestre Batista em Pelotas, né, que faz esse trabalho também de resistência no âmbito, né, de garantir a cultura do tambor do Supapo. Dizendo do mestre de Lermando, eu vou falar da pedagogia griot, que está alinhada, né, com toda a ação que a mestra desenvolve. E citando, né, a pedagogia griot, eu não poderia deixar de citar um dos grandes articuladores da pedagogia griot hoje no estado, né, do Rio Grande do Sul, né, dentre eles, né, a própria professora Cláudia Freitas, né, que é uma multiplicadora, né, desse conhecimento, desses saberes, né, e falar também do Vander, né, que é conhecido como aprendiz de griot, hoje é um mestre griot, né. Então o Vander, que é o Vanderlei Gomes, ele traz essa representação da pedagogia griot no Estado, e foi um dos grandes, vamos dizer assim, incentivadores da própria mestra Cirlei, né? Ele foi um aprendiz de griot da mestra, que conduz a mestra então num período muito rico, né, que estava se dando início a esse processo, aonde a mestra, né, Cirlei, junto com o mestre Paraqueda, com o mestre Chico, né, são todos mestres que passaram pela mão
desse griot aprendiz que eu me referi, que é o Vander, conhecido, né, como professor Vander, que é o Vanderlei Gomes. Então, dizer né, dessa ação, que ela se dá num processo pioneiro, aonde, acredito, não tenho, né, nenhuma referência de outro material com esse teor, né, de trazer à luz da sociedade o reconhecimento de um ofício, de uma mestra que traz no seu caminhar o ofício da costura. É uma mestra griot da qual, ou pela qual, muitos e muitas pessoas, né, mulheres negras especialmente, se espelharam para seguir a sua caminhada, que foi o ofício da costura, a arte da costura, representada então por dentro de uma história riquíssima, que é a cidade de Pelotas. Então eu quero ressaltar a importância para todos nós, para a ONG Movimentação, para a produção que se envolveu, que trouxe inclusive a dirigente da ONG Movimentação, a nossa mestra também, que veio do Rio de Janeiro para dar a sua contribuição enquanto mulher negra, que é a Conceição Matos, né, que dá também a sua contribuição com a sua narrativa, né, isso juntando o conhecimento que ela traz da musicoterapia para estar contribuindo também num documentário, com essa fusão cultural, né, por ser uma pessoa de outro estado, vivendo, né, nasceu no Rio de Janeiro, vive no Rio de Janeiro, vir fazer essa contribuição nesse documentário da mestra Cirlei é algo muito rico para nós, eu falo para nós do Rio Grande do Sul, que acabamos então tendo essa capacidade de fazer essa fusão cultural. E aí agradecer então mais uma vez a equipe de produção, né, na figura, né, da Cris, na figura do César, né, que trabalharam lindamente nesse processo para que pudesse então trazer à SEDAC esse material de suma importância, né, para a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, aonde certamente esse material ele servirá para fazer outros links, né, com escolas, com grupos de produção cultural, de um processo renovador, né, que a gente percebe na linha dos pontos de cultura, nas questões voltadas a organizações, né, da sociedade civil organizada, mas tendo ali na figura, né, do poder público, do antipúblico, essa relação de um material que ele perpassa então aquilo que nós estabelecemos como eixo do documentário, que era trazer à luz da sociedade o ofício de uma mestra griot, até para desmistificar também essa relação, da onde está esse conhecimento, né, esses saberes, né, esses fazeres, e levar então adiante um processo de reconhecimento, né, de uma cultura que por ora ela está escondida, né, nos nossos processos acadêmicos, vamos falar assim, né, aonde esses saberes
eles estão entrando para a academia pela porta da frente, para dizer que o conhecimento que está lá nos bancos das universidades, ele terá, a partir dessa relação, dessa produção e de outras tantas, né, que certamente virão por esses editais, né, que a Secretaria, né, eu falo aqui do Estado do Rio Grande do Sul, tem proporcionado na perspectiva, então, de desesconder muito dessas culturas, né, que por ora são desconhecidas desses espaços acadêmicos. Então a gente hoje, com a mestra Cirlei, tem a plena convicção de que estamos alcançando esse outro campo e temos mais certeza de que esse trabalho servirá de exemplo, de base, de sinalizador para que outros projetos dessa natureza possam estar sendo proporcionados pelos editais da Secretaria de Estado da Cultura.